A onda de calor continua a dar que fazer aos bombeiros franceses. 4 feridos, um deles em estado grave, foi o balanço de um incêndio na região de Gard, contido ao final de domingo. As chamas teriam destruído pelo menos 370 hectares de pinhal. Entretanto, em Portugal continental, cerca de 1.200 profissionais combatiam às primeiras horas da madrugada 4 grandes focos de incêndio. Ainda no domingo, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, adiantou que o estado de alerta especial vermelho entrará em vigor na terça-feira nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu. De janeiro até à semana passada foram registados mais de 6.700 incêndios em Portugal. Grande especial aos Açores. Se ainda não foi de férias, reserve já. Que $999, taxas incluídas. Voos com saída de Montreal para Ponta Delgada ou Montreal à Ilha Terceira. Oportunidade única. Viagens Algarve. Viaja consigo. Caixa Desjardins Portuguesa. Campanha RIAR 2022. Economize imposto. Faça o seu RIAR ou CELI na Caixa Portuguesa. Consulte o seu conselheiro e marque já o seu encontro. Oferecemos toda a gama de produtos financeiros que melhor se adaptam ao seu perfil de investidor. Contacte-nos. Caixa Portuguesa 514-842-8077. A Caixa ao seu serviço. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com o Colonial. Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor.
Olá a todos, estamos na Universidade de Concórdia, está a decorrer o Fantasia Film Festival. É na boa energia e é com uma simpatia que recebemos entre nós, vindo de Portugal, o realizador e produtor Nuno Beato. Vamos então saudá-lo. Como está o Nuno? Prazer. É uma alegria saber que temos um filme português que faz parte então deste festival. E que filme é este? Sim, é um filme, chama-se Os Demónios do Meu Avô, uma longa-metragem em stop motion, que é uma técnica de animação. O filme ainda não estreou em Portugal, vai estrear primeiro aqui à América do Norte, antes de estrear em Portugal, estreou em França antes disto, e é uma coprodução entre Portugal, França e Espanha. Então quer dizer que estamos a falar de uma curta ou uma longa-metragem? É uma longa-metragem de animação, sendo que Portugal ainda está um bocadinho a dar os primeiros passos nisto das longas-metragens de animação. Começaram há relativamente poucos anos os financiamentos públicos para longas-metragens e isso abriu portas para estar aqui neste momento com Os Demónios do Meu Avô, com esta aventura de produzir uma longa-metragem nascida em Portugal. E tem sido fantástica aqui a recepção do festival. O filme passou este sábado. E decorre onde este filme? Vocês prepararam todo este terreno, toda esta matéria? Foi concretamente onde? O filme foi baseado na zona de Trás-os-Montes e tem como inspiração não só a zona de Trás-os-Montes, mas também as peças de uma ceramista que é a Rosa Ramalho, que tem umas peças incríveis ali da zona de Barcelos. E fui à procura dessa inspiração para criar os demónios que aparecem neste filme. E tem aqui um bocadinho esta mistura de todo o norte de Portugal, ou seja, da zona de Barcelos e da zona de Trás-os-Montes. Portanto, quem vir o filme e for principalmente desta zona do país vai se sentir identificado com os locais, embora seja um local imaginado e construído, todo construído por nós, lá no estúdio, mas a referência é desta zona do país. Muito bem. E estas, quem não sabe, estas peças de Rosa Ramalho são um bocadinho bizarras, são estranhas, são bonecos que se apresentam, então, se calhar nesse imaginário que se adequam bem e ajustam-se à sua linha de pensamento. Sim, na verdade o que eu procurava quando cheguei às peças da Rosa Ramalho, entre outros ceramistas da zona de Barcelos, estava à procura de uma representação muito próxima do povo, daquilo que realmente são os demónios que apresento no filme, que representam um bocadinho aquilo que são os nossos demónios, a nossa própria recriação do mal, do outro, do que não conhecemos, do que tentamos compreender à nossa maneira. E a Rosa Ramalho faz isto de uma forma muito pura, um pouco ingênua, e tem essa beleza dessa ingenuidade. E foi nisso que eu tentei pegar, numa arte do povo, uma arte que nasce com o povo e que é muito honesta a forma como é representada e que se adapta perfeitamente a este filme, até porque retrata a personagem do avô e é ele que constrói o avô da personagem principal, que é a Rosa, e é ele que constrói estas peças de barro. Um bocadinho à semelhança, se calhar, do que faria Rosa Ramalho na altura. Sem dúvida. E para estes demónios tem que ser ao cemitério? Conte-me. Não necessariamente. Por acaso temos uma cena no cemitério também, mas é uma cena de paz e não de demónios. Só falando um bocadinho assim, muito resumidamente da história também, a história passa-se com uma Rosa, é a personagem principal, o nome Rosa também vem aqui um bocadinho em homenagem a Rosa Ramalho, que vive na cidade, atualmente, ela tem cerca de 30 anos, afastou-se gradualmente dos que mais ama e dos que mais gosta, pelo dia-a-dia do trabalho, pelo stress, é uma profissional excelente, muito dedicada, e há um dia que tem um burnout, porque recebe uma notícia, o seu avô morreu,
O seu avô, que vive em Trás-os-Montes, vive longe, morreu. E ela sente necessidade de voltar à terra, voltar a tentar perceber como é que ela criou esta distância, este distanciamento do outro e de quem gostava muito, do avô neste caso, e como é que pode recuperar um bocadinho essa forma de estar na vida. Então é um tema muito atual, que trata um bocadinho o nosso dia-a-dia nas cidades e a forma como vivemos de forma muito acelerada e muito sem tempo para o outro, e que nos traz um bocadinho para nos tentarmos voltar a reconectar com o outro e a que isso faça, acima de tudo, parte das nossas vidas. O Nuno certamente não será a primeira experiência, já viveu outras, trabalhar em cinema. Não sei o que é que espera deste filme. Está à espera de um prémio? Bem, aqui no festival não necessariamente, esperar prémios quando fazemos filmes é sempre bom, mas para mim mais importante do que os prémios, ter presença em festivais obviamente é ótimo, poder espalhar o filme pelo mundo, e ele passou por França, vem agora para o Canadá e está a começar agora mesmo a carreira do filme, mas acima de tudo o que eu gosto mais num filme é quando ele chega às pessoas. E uma longa-metragem é feita a pensar no cinema, e quando vamos ao cinema ver um filme, o que eu acho mais interessante é quando nós conseguimos ter algum sentimento ao ver esse filme. E quando tenho pessoas que vêm ter comigo e dizem eu fartei-me de chorar do teu filme. Mas é o sentido do rir. Não, neste caso é mesmo nas cenas mais emotivas do filme, e mais da perda do avô, etc. E de facto isso é algo que me deixa contente, quer dizer que há parte das emoções que estão a chegar às pessoas. E, acima de tudo, fazer um filme é isso, é comunicar. Ou seja, fazer arte é comunicar. E eu acho que chegar às pessoas, sem dúvida, é o que eu espero mais deste filme, é que ele chegue às pessoas e que as pessoas se identifiquem e que gostem e que vão ao cinema. É meio fácil fazer cinema em Portugal? Fazer cinema em Portugal, especificamente cinema de animação, é sem dúvida muito difícil. Os orçamentos estão ainda longe daquilo que existe, por exemplo, aqui em Canadá, ou mesmo no resto da Europa, e fazer uma longa-metragem de animação, sendo esta a primeira em stop motion feita em Portugal, ainda por cima com uma pandemia pelo meio, ainda é mais difícil. Portanto, foi sem dúvida um grande desafio para mim, embora já trabalhe em animação há mais de 20 anos, fazer uma longa-metragem de animação, sem dúvida, a primeira que fiz, foi um grande desafio, mas que é para continuar. Tenho estado a ter reuniões com vários profissionais da área, alguns aqui nomeadamente do Quebec, e sem dúvida estes mercados são super importantes para isso, e estar presente aqui também, ou seja, não chega a vir o filme, é preciso virmos também, ou eu ou outros produtores da área, para tentarem fazer estes contactos, porque na verdade é isso que torna os filmes também mais fortes. Se nós conseguimos coproduções, parcerias com outros países, e é essa a procura que vimos aqui também fazer. E até agora tem sido interessante. Como é que se arranjam os fundos para se fazer um filme como este? Este filme teve em Portugal, Portugal é maioritário, teve uma fatia significativa, houve um apoio, ou existe um apoio atualmente em Portugal de cerca de 1 milhão de euros para a animação, dado de 2 em 2 anos a uma longa-metragem. Isso, sem dúvida, foi um passo político muito importante para estar aqui hoje e para conseguir ter este filme aqui apreciado pela crítica e pelos coprodutores, pelo festival também. Mas depois tive que ir buscar e procurar o resto do financiamento, nomeadamente, neste caso, a Espanha e a França, tudo dentro da Europa. Porque não uma próxima coprodução com o Canadá. Sem dúvida. Isso é um trabalho que poderá vir a fazer, não é verdade, sim, futuramente. Sem dúvida, sim. Quero aproveitar para deixar aqui a palavra de pedir às pessoas para virem ver o que é português, um filme que foi preparado por si e que foi também em parte subvencionado por si. É o momento certo para deixar aqui um apelo? Sem dúvida que, como digo e mais uma vez, ou seja, o público é o mais importante quando penso e quando fazemos filmes, ou seja, quando na equipa digo penso, mas quando em toda a equipa pensa em filmes, e a presença do público é importantíssima. Obviamente o facto de ser um cinema português, falado em português, aproxima mais um público nacional, sem dúvida, e podermos estar presentes no Canadá, onde há uma comunidade enorme
de portugueses e poder ser visto o filme de portugueses, sem dúvida que é um prazer para mim. E para nós também, um grande orgulho. Obrigada por ter vindo aqui a esta cidade, uma cidade que acolhe muito bem e eu espero que leve uma boa impressão até Portugal e também que tenha muita sorte e que consiga prémios. Obrigado. Felicidades já. É assim que terminamos este momento de encontro com o realizador e produtor deste filme, Os Demónios do Avô. É isto? É o nome? Sim. É correto? Sim. Muito bem, então estará aqui no Fantasia Film Festival até ao dia 3 de agosto, não perca, informe-se nas bilheteiras porque vale a pena apoiar o que é português. Ora, estamos com a programadora, a Justine, vamos perceber qual é o papel dela nesta envolvência com o cinema na Universidade de Concórdia. Bonjour Justine. Bonjour. Et vous êtes la programmatrice. Je suis une des programmatrices, nous sommes une équipe et ma section à Fantasia, c'est la section Underground. Ok. Et on a de films portugais. Nous avons 2 longs métrages et 1 court métrage. Alors c'est probablement le plus de films portugais que nous avons dans l'histoire du festival. Ok. Dans votre connaissance, est-ce qu'on fait bien le cinéma au Portugal? Oui, quand même c'est un petit pays avec moins d'argent comme en comparaison des États-Unis, de la France, mais quand même il y a vraiment une tradition artistique qui est très forte et c'est reflété dans le cinéma entre autres. Oui. Okay. Et c'est la première fois qu'on voit qu'il y a un long métrage ici dans le cinéma portugais au Canada? C'est la première long métrage, le film de Nuno Beto. C'est la première long métrage d'animation stop motion de l'histoire du cinéma portugais. Alors ça c'est très impressif. Sinon, il y a une grande histoire de cinéma d'animation en général et de cinéma de long métrage en général aussi. Okay. Après Covid, on commence doucement. Est-ce que Fantasia ouvre les portes pour avoir plus l'opportunité de films portugais être là aussi? J'espère que oui. Moi, j'avais la chance cette année de visiter le Portugal et Lisbonne. C'est où j'ai trouvé 2 des films. Je l'ai vu à Indie Lisboa. C'est un festival qui est excellent. Et nous avons quand même beaucoup de relations entre des festivals portugais, surtout Indie Lisboa, oui, mais aussi Motel Chiche qui est dans l'automne. Parce que le cinéma de genre c'est très niche, alors c'est une communauté qui est très proche et qui a beaucoup de passion entre eux. Alors j'espère que oui, que dans le futur, nous aurons beaucoup plus de cinéma portugais au festival. Est-ce qu'il y en a beaucoup de visiteurs qui sont intéressés de voir le cinéma portugais? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que généralement, oui. Je ne sais pas nécessairement qu'ils sont ici pour le cinéma portugais. Ça arrive quand même. Je travaille aussi dans un cinéma sur Saint-Laurent, près du quartier portugais. Et quand nous avons des films qui sont du Portugal, le public, il vient. Alors, il y a un public qui veut voir du cinéma portugais, ça c'est clair. Justine, merci beaucoup pour donner une opportunité d'expliquer le monde à la maison qui n'est pas au courant, mais peut-être donner l'opportunité aussi de savoir la date de Fantasia est là jusqu'au 3 août. Oui, c'est ça. Alors, le festival a commencé le 14 juillet, ça continue jusqu'au 3 août. À ce moment, il en reste 2 films portugais. Ça va être la dernière journée. Alors, c'est le film Fragile et ça va être le film d'ouverture. C'est un court-métrage des Azores. Ça s'appelle Red Cemetery.
Alors, il y a quand même une opportunité de voir des cinémas portugais à Fantasia. Merci beaucoup, Justine. Miguel. Tu já devias saber que há mais coisas na vida para além do clube. Por exemplo. Os amigos. Continuamos na Universidade de Concórdia, agora é a vez de falar com Francisco Lacerda, este cineasta que é americano, filho de pais açorianos, sangue português que vibra entre nós. É em conversa que teremos muito gosto de falar porque é que o Francisco Lacerda está connosco hoje. Estou convosco aqui no Concórdia para o Festival Fantasia. Tenho uma curta-metragem que será exibida no dia 3 de agosto, próxima quarta-feira às 9h30 na sala JA de Sèvres, com uma outra longa-metragem portuguesa. A minha curta-metragem chama-se Cemitério Vermelho, em inglês They Call It Red Cemetery, e é basicamente um western rodado nos Açores, na Ilha de Santa Maria, e é uma carta de amor ao cinema de Sérgio Leone, como O Bom, Mau e Vilão, e outros filmes desse género também, os spaghetti westerns. Vive em si a alma de americano. Talvez tenha tocado esse aspecto para se debruçar propriamente nos Açores, a terra daqueles que reinam para sempre connosco, que são os nossos pais, e aí o prazer de escrever ou de fazer para que as pessoas saibam de algum modo daquilo que você quer falar. Acho que sim, considerando que no caso particular deste filme, que será um western, o mito do herói americano, e eu basicamente estou a enraizá-lo na cultura açoriana, porque acho que é o que me vai no sangue. Eu adoro os Açores são a minha casa, longe da minha casa no estrangeiro, e sim, acho que isto, pronto, eu também consumo imenso cinema americano e sou um grande fã de westerns, particularmente dos westerns europeus, mas todos eles derivam do mito do herói americano, por isso, sim, acho que podemos dizer que sim, uma alma americana. Sem dúvida. Para se fazer cinema é necessário ver fundos e vai-se buscar para se levar o resultado que nós temos trabalhado há tanto tempo e dar ao público, não é? Como é que se trabalha essa parte? Em Portugal, nos Açores, falamos em Portugal de um modo geral, é muito difícil fazer cinema deste tipo, de género, é muito difícil arranjar apoio das instituições ligadas ao cinema e ao audiovisual. Neste caso tive de me focar em apoios estritamente regionais, porque há uma história contada nos Açores, de um açoriano, por isso já tive uma certa vantagem a conseguir fundos através das instituições regionais dos Açores. Tivemos apoios da Câmara Municipal de Vila de Porto, em Santa Maria, do programa Ponta em Cena, da Direção Regional da Juventude dos Açores e também da Direção Regional do Turismo, e eu estou super agradecido por eles terem acreditado no projeto e por terem deixado de fazer esse filme que agora está a ter a sua estreia internacional aqui nesse magnífico festival. Sem dúvida. E este filme quer que vá até onde? Isso agora, pronto, acho que depois de Fantasia o futuro dirá. Temos já alguns convites de outros festivais, um pouco pelo mundo todo. Por isso acho que vai ter uma boa carreira dentro do circuito de festivais de cinema.
Desde a sua estreia mundial no Indie Lisboa, em maio, o público reagiu muito bem ao filme, adoraram o filme, conseguimos escutar uma sessão e tudo. Espero que consigamos escutar uma sessão aqui na quarta-feira com o público açoriano e demais outros. Mas sim, o futuro dirá. Vamos ver se há festivais que agora, graças a esta exibição aqui no Fantasia, entrem em contacto e queiram o filme. Já tivemos algumas propostas e tudo. E sim, acho que ainda não vai ser a última exibição de filme. Vamos ter, sem dúvida, mais exibições pelo mundo fora em diversos festivais de cinema. Francisco, porquê Cemitério Vermelho? É preciso você pensar bem, premeditar aquilo que é o nome Focos, que o público olhe para aquilo que fez e fica automaticamente marcado. Sim, os títulos servem muito para agarrar a atenção do público, para que tenha visualizações, para que tenha audiência, mas o título é um bocado... qual é a palavra? Está-me a faltar a palavra. Representa o filme como é. O filme é passado num cemitério, num deserto vermelho, que é o deserto vermelho de Santa Maria, o Barreiro da Faneca. Filmamos o filme todo lá, construímos um cemitério, com a autorização, claro, da Direção Regional do Ambiente e dos Parques Naturais. E sim, a trama toda passa-se no Barreiro da Faneca, neste cemitério vermelho, onde dois foras da lei têm uma disputa sobre honra, companheirismo e ganância depois de terem saltado um banco. E como é que se prepara toda o cenário? Porque é necessário haver figurantes, é necessário haver uma grande equipa atrás para se realizar o objetivo. Sim, sim. No caso do Cemitério Vermelho, como é uma curta-metragem, e dado que ainda estávamos durante tempos de pandemia, tive de optar por ter uma equipa de núcleo muito pequena, basicamente composta por no máximo 8 pessoas, incluindo eu e os 2 atores. Só tínhamos 2 atores no filme. E sim, tínhamos um diretor de arte que construiu o decor no Barreiro da Faneca, uma pessoa para maquilhagem, uma pessoa para guarda-roupa, pessoa para efeitos especiais e pronto, o realizador e um assistente de produção e o diretor de fotografia para rodar toda a obra. E toma quanto tempo para fazer uma curta-metragem? Bom, no caso deste, se formos falar da pré-produção toda antes de irmos para o local filmar, a pré-produção sofreu alguns atrasos devido a atrasos financeiros, tipo dos apoios e isso tudo. Demorou para aí talvez uns 6 meses de pré-produção, o que foi bom, porque houve tempo para planear tudo, para fazer os desenhos e ter uma ideia de como é que eu iria expressar a minha visão depois para o filme e para trabalhar em conjunto. O filme ao todo levou 3 dias para rodar, mas um passo calmo, sem grande stress, e ficámos uma semana na Santa Maria, porque pronto, tivemos um dia para montar todo o cenário, depois no dia seguinte então filmámos num dia, filmámos no outro, tínhamos um dia de backup caso, como o clima nos Açores é imprevisível, tivemos um dia de backup de filmagem caso o tempo não fosse do agrado, porque precisávamos de um tempo específico, tinha de estar sol, a nuvens, não podia estar a chover. Por isso, tivemos sorte porque houve um dia que choveu e tínhamos o outro dia de backup e usámos o outro dia e conseguimos rodar tudo perfeitamente. Foi muito bem. É um jovem, o Francisco ainda tem uma vida pela frente, de muito trabalho. Ao nível da sua experiência, o conhecimento que tem vindo a adquirir ao longo do tempo, já fez se calhar outros trabalhos onde lhe deram mais sabor para trazer este último e se calhar começa em preparação para outros próximos. Sim, já tenho outras curtas-metragens que fiz antes desta, que passaram também em grandes festivais, mas são um género diferente, são mais viradas para o fantástico, para o terror, com mais efeitos especiais. Este Cemitério Vermelho foi um passo para fora da minha zona de conforto, porque eu sinto mais confortável fazer cinema de terror, cinema fantástico, basicamente.
em geral, e simplesmente com esse projeto escrevi a história, apaixonei-me pela história e resolvi então dar esse passo para fora da minha zona de conforto e fazer trabalhar um género que nunca tinha trabalhado antes, mas que sempre admirei e respeitei, embora nunca tivesse a coragem de o querer abordar. Vive na Europa? Onde? Agora vivo em Helsinki, na Finlândia. Estou a viver lá desde 2014 e sim, estou a viver lá com a minha esposa, tenho o meu emprego lá, mas opto sempre por fazer o meu cinema nos Açores, que é a minha casa. A sua praia? Assim dizendo, a minha praia. A sua praia, não é? Yeah. Acha que é fácil fazer cinema em Portugal? Não é fácil, é preciso ser muito resiliente. Corajoso, não é? Corajoso e resiliente principalmente, porque fazer cinema não é fácil de si, e quando não há uma instituição que quer apoiar, que não quer apoiar vozes novas e histórias diferentes, no meu caso torna-se muito difícil, mas para quem trabalha ou outro tipo de género que não o meu mais favorável, não sei, não posso falar por eles, porque não pensou se calhar que fazer em outros países também seria interessante para conseguir avançar muito? Já considerei, agora só recentemente é que considerei agora fazer alguma coisa na Finlândia, porque os apoios de lá, pelo que me disseram, é muito mais fácil ter algo apoiado no tipo de cinema que eu faço na Finlândia. Por isso, talvez para o ano vá tentar ver o que é que possa sair daí, mas em Portugal, espero que um dia venham a abrir os olhos e a serem mais diversificados no tipo de cinema que apoiam. Ou melhor, que a cultura esteja atenta e que não esqueça aqueles que são os filhos que precisam de demonstrar as capacidades daquilo que sabem fazer. Sem dúvida. Francisco, eu quero felicitar o seu trabalho. Acha que esta altura é ideal para convidar as pessoas a virem ver o seu filme? O que é que ele trata? O que é que ele quer dizer às pessoas? O filme basicamente é um filme para entreter, para o público ter passar uns bons 9 minutos. Chama-se Cemitério Vermelho, passa no dia 3 de agosto, às 9h30 da noite, na sala JA17, aqui na Concórdia, no outro edifício. Passa com a longa-metragem Frágil, e Cemitério Vermelho basicamente é um filme, um western, feito nos Açores, um western açoriano, falado em português. E acho que é um filme que as pessoas vão adorar, por isso apelo à comunidade açoriana para aparecer aqui, ver cá estar, para responder às vossas perguntas e a ver perguntar se tem açorianos no público. Por isso, apareçam, se faz favor. Olha, Francisco, a terminar mesmo, quer dizer às pessoas que devem se apresentar com tempo na entrada? Sim, sem dúvida, apareçam pelo menos, digamos, às 9, meia hora antes, porque a fila pode crescer e nunca se sabe, não é? Por isso, apareçam quarta-feira à noite, dia 3, às 9h30 e vai conversar com as pessoas, não vai? Sem dúvida, assim que a sessão estiver terminada, estou aberto a ter conversas com o pessoal que queira saber alguma coisa sobre o filme, dos Açores em geral. Francisco, foi um gosto, é também com muito orgulho que nós falamos que temos um português entre nós que vive na Finlândia, mas hoje é de facto português e, para além de tudo, como disse, este filme é falado em português, mas hoje também não deixa de ser um americano que fala de um western, não é? Exatamente. Mas nunca se esquecerá que também é americano, não é? Sim, claro, tem sempre aquela, pelo menos pelo passaporte. Francisco, foi um gosto. Um prazer, muito obrigado. Muitas felicidades. É assim que terminamos este momento na Universidade de Concórdia. Como sabem, este filme está a decorrer no Festival Fantasia aqui em Montreal, por isso tem uma oportunidade de ver o filme quarta-feira, como foi salientado pelo cineasta, é realizador, é produtor e é também quem escreve esta história, por isso o sabor é redobrado. Não deixe de ser português, venha apoiar a nossa cultura. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.